Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Estamos aí voltando agora do feriado, com mais uma aula aqui na quarta-feira de Matemática, Geografia e História. Espero aí que todos tenham aproveitado para descansar aí no feriado, porque agora a gente volta aí com tudo, com essa semana aí, mesmo sendo mais curtinha, já se preparando para a próxima, que a gente entra em semana de provas. Então, vamos aí, né, nos concentrar, nos preparar para a próxima semana e também para realizar as atividades já desta semana para não acumular, certo? Então, para começar hoje, a gente vai para a nossa aula de matemática, né? Então, como de costume, a gente começa aí pelas lições do conteúdo aí de matemática. E hoje a gente dá continuidade ao tema que a gente estava falando na aula anterior, lá na quinta-feira, que era sobre os números decimais. E antes de mais nada, antes de realizar qualquer exercício no livro ou no caderno, vocês vão precisar estar assistindo um vídeo. O vídeo ele está lá na plataforma. Para você acessar ele, basta clicar nessa imagem que vai ter ali na plataforma, tem ali clique na imagem para assistir ao vídeo sobre decimais. Então, vocês vão assistir um vídeo que explica, como que a gente fala os números decimais, como a gente tem ali as classificações de décimos, centésimos, milésimos e como a gente utiliza eles aí no nosso dia a dia. Então, depois de assistir esse vídeo que vocês vão realizar a atividade, Mas antemão aqui, nos números decimais nós temos os décimos, os centésimos e os milésimos. E aí a diferença, com eles é ali em qual a casa decimal que eles vão estar. Então, tem que prestar atenção bastante nisso. Mas vocês vão ali no vídeo retomar esse conteúdo, que é um conteúdo aí que vocês já viram, mas com mais detalhes agora, certo? Então, esse é o vídeo, que vocês vão ter que assistir. Décimo, centésimo e milésimo é uma retomada, desse conteúdo. E vocês vão assistir antes de começar os exercícios. Depois que vocês terminarem de assistir esse vídeo, que tem aí uns seus 5 minutos, vocês vão fazer a atividade que está no livro. Que na página 126, vocês vão realizar apenas o primeiro exercício dessa página. Então, tá lá assim: o professor Felipe e as medidas. O professor Felipe disse que números como os que aparecem no texto de Roberta não são números naturais e explicou. A altura de Roberta, medida em metros, é de 1,35 metros. É um número maior que 1 metro e menor do que 2 metros. Lemos 1 metro e 35 centímetros. A massa de Roberta, medida em quilogramas, é de 56,5 quilos. É um número maior do que 56 quilos e menor do que 57 quilos. Lemos então 56 quilogramas e meio. A capacidade do vasilhame de refrigerante, medida em litros, é de 2,5 litros. É um número maior do que 2 litros e menor do que 3 litros. Lemos 2 litros e meio. O valor em reais das economias de Roberta, que lá R$ 285,75, é maior que 285 e menor do que 286. Você já sabe ler esse número, R$ 285,75. Então, as representações de números que fazem uso da vírgula são denominadas representações decimais. Então, todos esses números que foram apresentados lá no texto da Roberta e que o professor Felipe retomou aqui, eles são números que a gente chama aí de números racionais, A gente tem os números naturais e os números racionais. Esses são os racionais. Eles utilizam ali as representações decimais. Então, a gente viu que um número, ele pode estar, entre dois números. Então, a gente tem um exemplo, que o valor ali de 1,35 metros, que a gente lê como 1 metro e 35 centímetros, ele fica entre o valor de 1 metro e o valor de 2 metros. Então, de 1 metro até os 2 metros, eu tenho vários valores entre eles. E esses valores, a gente usa a vírgula para representar, porque ele não está sendo um valor inteiro. E aí, essa representação decimal que a gente utiliza a vírgula, para estar dizendo qual o valor
que ficou entre esses dois números. E aí, o que vocês vão estar fazendo, né, na atividade de hoje do livro? Vocês vão fazer uma lista com situações do seu dia a dia que você considera que sejam aí representadas por números racionais. Então, esses números, né, de representações decimais. Então, vocês vão pensar aí o que no dia a dia de vocês utilizam esses números, né, que são utilizados a vírgula neles. Então, seja aí em compras que você faz no mercado, coisas que você utiliza em casa, jogos que você tá lá jogando e aparecem esses valores. Enfim, vocês vão fazer uma lista aí com pelo menos 4 itens, 4 situações do seu dia que você considera aí que são representadas por números racionais, que são esses que a gente viu ali em cima, né? Exemplos como os daqui de cima. Depois que você fizer essa lista, o que vocês vão ter que fazer? No caderno, vocês vão estar realizando a segunda atividade de hoje de matemática, que está lá na plataforma dizendo assim: peça ajuda para os seus responsáveis e tire a medida de todos os moradores de sua casa. Depois, anote as medidas em ordem decrescente, da maior altura para a menor, em uma tabela no seu caderno. Então, você vai, aí na casa de vocês vão tirar a medida de todo mundo, ver quanto cada um aí tem, de altura. E aí depois você vai colocar essas medidas em ordem decrescente, indo daquela que é a maior para a menor no seu caderno, certo? É bem tranquilo, Vocês podem aí utilizar a fita métrica, vocês podem utilizar a trena, o que vocês tiverem disponível aí para estar medindo a altura. Claro, se vocês aí já souberem, vocês podem já ir colocando os valores. Mas aí vocês vão montar essa tabela na ordem decrescente com a medida de todos aí. Então, se tiver 3 pessoas na sua casa, vai ter que aparecer 3 medidas. Se tiver 4, 5, assim por diante, E aí você coloca todas elas no seu caderno. E aí é isso que a gente tem para a atividade de matemática hoje. Vocês vão estar realizando essas 2 atividades. A atividade 1 da página 126 lá do livro e essa segunda das medidas, ok? Bem tranquilo, Dá para ir fazer o exercício sem muitas preocupações, só se atentar ao que está sendo pedido, ok? Agora, em relação à nossa próxima matéria, a nossa matéria de História. Hoje a gente tem uma aula bem diferente, bem aí dinâmica para a gente estar fazendo, que vai contar aí com a participação de vocês. Então, a gente vai estar falando hoje em História sobre os diferentes idiomas. A gente tem, vocês conhecem aí, vários idiomas que a gente acaba vendo, no nosso dia a dia, seja pelo contato com músicas, com jogos, com a televisão, filmes, etc. A gente acaba vendo diferentes idiomas. Mas alguns a gente reconhece logo de cara, outros não. E a gente vai ver um pouquinho sobre essa questão, dos diferentes idiomas. Vamos ver também a questão das línguas de sinais, Então, que também são considerados aí, um idioma. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Na página 175, para começar a discussão aí de hoje de história, vocês vão ver ali que tem um pequeno trecho, falando aí um pouquinho sobre os idiomas no mundo. Então, tá lá assim. Estima-se que existam mais de 6.000 idiomas diferentes no mundo. O mais falado é o mandarim, língua oficial da China. O hindi, idioma oficial da Índia, é o segundo mais falado. O português é o 7º. O inglês, por sua vez, é o idioma mais popular do mundo. Então, quando a gente fala de idioma, a gente fala de uma língua falada por um povo. E aquele que ocupa o primeiro lugar, aquele que é o mais falado, é o mandarim, que é a língua lá oficial da China. Ele é o aí mais falado devido à quantidade de pessoas, que a gente tem aí falantes dessa língua. E aí depois ele fala o segundo, que vem da Índia, nosso, que a gente fala, o português lá em 7º. Mas apesar, da gente ver ali que o mandarim, o hindi são idiomas que estão aí no topo, o inglês é o idioma mais popular do mundo. Então, quando a gente fala aí em relação de qual idioma que prevalece como
assim, o mais popular, a gente fala do inglês. Por mais que ele não seja o mais falado, ele é o mais popular. E o português é o idioma oficial do Brasil, mas não é o único falado no país. Segundo o censo de 2010, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 274 idiomas indígenas também são falados no país. Então, aqui no Brasil, a gente não tem aí só o idioma, né, português. A gente tem aí, estima-se, segundo o censo de 2010, outros 274 idiomas indígenas, que também, né, entram aí para essas estatísticas. E o português também é falado em outros países, como a gente vai ver ali no mapa. Vocês já devem saber aí alguns, né, como Portugal, que a gente sabe que também fala português, apesar de ser aí, né, diferente um pouco do nosso, mas é um português. E aí a gente vai ver aqui alguns outros. Então a gente tem um mapa que mostra ali quais são os países em que a língua portuguesa é o idioma oficial. Esse mapa aí, né, com a representação de 2017. Então, os países que estão ali destacados, né, com esse laranja, clarinho, né, marcando, são os países que falam a língua portuguesa, né, que são falantes aí que tem o idioma como oficial. E ali tem os nomes de cada um deles, que a gente vai tá analisando aí na hora das questões, que é o que temos aqui no nosso próximo slide. Então, olhando ali, né, naquele mapa, com aquilo que também está escrito no texto acima, vocês vão responder a primeira e a segunda questão do livro. Então, na primeira, vocês vão ter que colocar ali, né, na letra A. Conforme o mapa, em que países, além do Brasil, o português é o idioma oficial? Então, aqui vocês vão responder, né, vocês vão voltar lá no mapa, vocês vão analisar quais são os países, além do Brasil, que falam aí a língua portuguesa e vão responder a letra A. Na letra B, vocês vão responder o porquê os países tão distantes entre si e de culturas tão diferentes têm o português como língua oficial. Por que vocês aí, né, acham que esses países, por mais distantes que eles sejam, né, se vocês olharem novamente ali no mapa, eles estão aí, né, em vários pontos do mundo. Por que será que todos eles falam aí o português? O que eles têm em comum para estar falando a mesma língua? A gente vai discutir um pouquinho, né, sobre o porquê isso, mas eu quero que vocês respondam aí, né, o que vocês acham. E na número 2, você vai colocar ali se você conhece pessoas que falam outros idiomas além do português. Se sim, quais deles, né? E em qual contexto essas pessoas aprenderam outro idioma. Então, se você conhece alguém que fala inglês, espanhol, italiano, francês, né? Qualquer uma língua diferente que seja além do português, vocês vão colocar aqui e responder, né, qual idioma que essa pessoa fala e em qual contexto que essa pessoa aprendeu. Ela aprendeu porque, sei lá, né, ela queria viajar, ela aprendeu porque precisava no trabalho, ela aprendeu porque tinha alguém, né, na família que já falava. Então, vocês vão dizer aí o porquê dessas pessoas terem aprendido esse idioma, certo? Bem tranquilo aqui nessa parte. A página 176, que vem depois desse exercício aqui, a gente não vai estar realizando, mas vocês podem, né, fazer ali a leitura como curiosidade, fala um pouquinho lá sobre a Torre de Babel. Então, é bem legal, bem interessante de vocês estarem fazendo a leitura. A gente só não vai estar realizando aqui em conjunto, mas é bem válido, tá bom? Então, depois que vocês realizarem, né, essa parte, essas duas questões, vocês vão fazer uma atividade no caderno. Essa parte está lá na plataforma. Vocês vão copiar no caderno, né? Tem que estar copiado igual está aqui. E vocês vão terminar de preencher essa tabela. Então, utilizando os dicionários ou sites de tradução, explore as semelhanças de algumas palavras e as línguas latinas entre si. Para isso, complete o quadro abaixo com as palavras em seus respectivos idiomas. Então, na primeira coluna, a gente tem ali as palavras em português. Espanhol, francês e italiano, a gente também tem ali na primeira linha o como se fala aquela palavra, né? No caso, bem, que é em português, como se a gente fala nas outras línguas. Então, em espanhol a gente fala bien, francês, né? Imagino que seja parecido, bien, italiano bene,
Então, não sei se as pronúncias estão corretas, né? Eu tenho ali um conhecimento só mais ou menos do espanhol e um pouquinho do italiano. Então, vocês vão procurar como que a gente fala aí, como a gente escreve, na verdade, no caso, essas palavras nessas 3 línguas. Vocês vão ver que as palavras, né, elas são bem parecidas. E o porquê delas serem parecidas? A Pro vai falar um pouquinho aqui, né? Tanto o português, o espanhol, o francês e o italiano, eles derivam ali, né, do latim. Então, eles vêm de uma mesma, né, origem. E aí, por isso, algumas palavras a gente acaba ainda encontrando bastante semelhança. Isso acontece, né, com esses idiomas, porque além do latim, eles viraram, né, ali parte dos idiomas, eles derivaram dos idiomas românicos, então também tem isso, também tem essa ligação. Então, são idiomas que, por mais que a gente não conheça, né, como cada palavra, algumas são bem semelhantes e a gente pode estabelecer essas relações, como é o caso do bem, né, que a gente viu, que é bem parecido nas 4 línguas. E aí vocês vão procurar as outras 3 palavras, amigo, açúcar e perdoar. E aí vocês vão ver como que escrevem elas em espanhol, francês e italiano. E aí vocês vão ver as semelhanças entre esses idiomas. E aí depois a gente pode comentar um pouquinho sobre o que vocês encontraram aí dessas línguas, ok? Então, depois que completar essa tabela, aí sim você volta para terminar os exercícios do livro, que aí a gente vai para a página 177. A gente viu aí, né, até agora, que a gente tem vários idiomas aí falados no mundo, mas a gente também tem a questão das línguas, né, de sinais. E aí, uma delas é a brasileira, né, que a gente conhece pela Libras, que é o que a gente vai estar falando um pouquinho agora. Então, a legislação brasileira reconhece a língua brasileira de sinais, a Libras, como a segunda língua oficial do país. A Libras é a língua utilizada pela maioria das pessoas da comunidade surda brasileira, que se comunica utilizando o movimento das mãos e expressões faciais e corporais. Como o português, a Libras tem regras gramaticais próprias e pode ser aprendida e utilizada por qualquer pessoa, surdo ou não. Conheça o alfabeto em Libras. Então, a língua brasileira de sinais, a Libras, é a língua oficial ali, utilizada pela maioria das pessoas da comunidade surda, mas não somente ali para as pessoas, né, que são surdas. A gente tem aí pessoas que são ouvintes que também utilizam a Libras para se comunicar com essa comunidade. Então, é muito importante, né, cada vez mais pessoas conhecerem aí a Libras, saberem se comunicar com elas, para que a gente possa viver cada vez mais aí numa sociedade mais inclusiva com essa comunidade surda, né? Proporcionar ali uma forma que eles consigam dialogar sem, né, perder ali a sua língua oficial. E uma das formas é a gente conhecer ali o básico, né, para se comunicar, assim como a gente, né, tem vontade aí de aprender o inglês, espanhol, qualquer outra língua, a gente também tem que aí pensar com carinho e talvez querer conhecer um pouquinho da Libras, que é a nossa segunda língua oficial aí do país e que é muito útil para a gente estar utilizando aí no nosso dia a dia, mesmo que a gente não conheça, né, diretamente ali uma pessoa surda, mas a qualquer momento a gente pode, né, encontrar uma pessoa e sabendo, né, utilizar aí a língua de sinais brasileira, a gente consegue se comunicar com essa pessoa. E aqui a gente tem a imagem, né, das letras, né, do alfabeto. Na Libras a gente não se comunica utilizando apenas o alfabeto, né? A gente utiliza os sinais. Então, o alfabeto é uma forma ali, um suporte para você conseguir escrever, às vezes, um nome, o endereço de algum lugar. Mas as palavras em si, a gente não acaba utilizando a escrita de cada uma das letras, né? A gente tem sinais próprios para cada palavra. Mas, por hoje, né, a gente vai estar conhecendo o alfabeto, então as letras aí em Libras. E vocês vão realizar depois uma atividade para isso. Então, aqui tem
cada uma delas, né, o A, B, C cedilha, D, E, F, até a letra Z. E para não ficar somente na imagem, a Pro colocou lá na plataforma um link com um vídeo, né, ali, para vocês verem como que as letras, né, cada uma delas em movimento. E aí vocês vão ter que assistir esse vídeo para fazer a segunda parte da atividade de história de hoje, em que vocês vão gravar um vídeo sinalizando em Libras o seu nome completo. Então, para ajudar, né, vocês podem aí ver o vídeo, treinar ali e depois gravar. Mas vocês vão ter que gravar um vídeo, não tem como ser áudio, né, tem que ser um vídeo. Então, você vai ter que ali, né, pode gravar só da sua mão, se você não quiser aparecer. Mas é interessante que você apareça ali, né, com pelo menos ali da cintura para cima, para se comunicar. E vocês vão, né, fazer ali, sinalizar o seu nome escrito em Libras. Depois a Pro vai mandar um vídeo para vocês, né, sinalizando o meu também. E a gente pode trocar ali como cada um fez para encontrar as letras do seu nome, como que montou e tudo mais, certo? Então vocês vão ter que gravar esse vídeo para mandar para a Pro. Pode mandar direto pelo WhatsApp ou então pelo e-mail, como vocês aí preferirem, tá? Porque às vezes pode ser que o vídeo não carregue tanto no e-mail como no WhatsApp se ficar muito longo. Então, aí vocês podem encontrar um meio aí de compartilhar com a Pro, ok? Então, é isso também que a gente tem hoje em história, também bem rapidinho, como vocês puderam ver. E aí, para encerrar, a gente tem nossa matéria de geografia e a gente vai falar um pouquinho sobre um filme, né, que foi produzido aqui no Brasil e a gente vai analisar um pouquinho das cenas desse filme. Para isso, a gente vai utilizar o livro na página 62 e 63, na parte ali do Tecendo Saberes. E aí a gente tem ali algumas cenas do filme, que se chamam O Menino e o Mundo, e a gente precisa responder algumas questões sobre elas. Então, na página, tanto na 62 e 63, na parte ali de baixo, tem algumas cenas, né, desse filme, e aí a gente vai analisar elas. Então, lá, Tecendo Saberes. Outra forma de estudar e conhecer melhor as cidades é ver como elas foram representadas no cinema. Então, lembra que a gente estava aí estudando em geografia como são a forma, né, das cidades, como elas são pensadas, quais são as funções delas. Então, tudo isso, né, que a gente estudou, a gente pode ver sendo representado no cinema. E muitas dessas cidades são retratadas em diferentes produções. O filme brasileiro de animação O Menino e o Mundo, do diretor Ale Abreu, ganhou prêmios ao mostrar a visão de uma criança sobre a cidade grande. A gente tem aqui a sinopse oficial desse filme que fala assim: sofrendo com a falta do pai, o menino deixa sua aldeia e descobre um mundo fantástico dominado por máquinas bichos e estranhos seres. Uma inusitada animação com várias técnicas artísticas que retrata as questões do mundo moderno, através do olhar de uma criança. Então, aí, esse é um filme que foi bem premiado, bem conhecido, assim, em relação às premiações de animação, e que tem aí, né, a visão de uma criança olhando aí esse mundo moderno. E ali tem o cartaz de divulgação do filme, da animação O Menino e o Mundo. E logo abaixo a gente tem algumas imagens de alguns trechos, né, aí dessa animação. Então a gente tem ali, né, 4 cenas. A gente tem ali uma primeira em que aparece um menino em cima de um carro ali velho, né? Depois a número 2 a gente tem uma visão da cidade, né, dos prédios. A número 3 ali uma cena, né, também do filme, já no anoitecer. E na número 4 também, né, ali uma situação representada, né, ali do cotidiano. Então, ao olhar para essas cenas, né, vocês vão aí, pode olhar com calma, analisar todos os detalhes, vocês vão ter que responder as 5 perguntas que tem ali na página 63. Então, tem lá assim, responda com base na leitura das cenas da animação da página anterior e desta página. E aí, vocês vão responder essas 5 perguntas. A primeira: em qual dessas cenas está representada uma paisagem rural? Por quê? Vocês vão analisar ali quais dessas 4 cenas
estão representando ali uma paisagem rural. E você vai escolher qual a cena e dizer o porquê, né? Justificar a sua escolha. Na número 2, você vai responder em qual das cenas está representado o crescimento econômico das cidades e o porquê. Então, novamente, escolhe qual é a cena que está representando o crescimento econômico da cidade e justifica o porquê de você ter escolhido ela, ok? Na número 3, você vai escolher ali em qual das cenas está representado um problema ambiental urbano e você vai explicar o porquê também. Então, vai olhar lá novamente nas imagens, qual dessas daqui está mostrando aí um problema ambiental urbano. Você vai explicar qual é, né, dizer qual é essa cena, colocar lá 1, 2, 3 ou 4 e dizer o porquê. Na questão número 4, né, dizer em qual é apresentado um problema social urbano. Então, na número 3, vocês têm ali um problema ambiental e na número 4, um problema social, né, urbano. Então, tem essa diferença. E aí, vocês vão explicar o porquê da escolha de vocês naquela cena. E aí, a última pergunta é a número 5, que diz lá, a cidade que o menino descobriu, parece pequena ou grande? E aí, vocês vão dizer o porquê. Então, olhando ali, baseado nessas cenas, você acha que essa cidade que o menino ali, né, tá observando, tá passando o filme, ela é uma cidade que parece pequena ou grande? E aí você vai justificar aí o porquê da sua escolha, certo? Esse filme, ele tá disponível na internet, vocês conseguem encontrar, depois tenta mandar o link para vocês, mas é um filme bem legal, a gente tem ali, dura acho que 80 minutos, né, a duração dele, e acho que tem até mencionado no livro, e aí quem quiser depois procurar, né, para estar assistindo, fica aí uma recomendação, certo? E aí então vocês vão responder essas 5 perguntas. O que vocês vão ter que me enviar hoje, né? A gente já está encaminhando para o fim, que a gente encerra também geografia aqui. Então, hoje vocês vão ter que me enviar. Em matemática, vocês vão mandar só a escrita das medidas, né? Que vocês vão ver aí da altura das pessoas da sua casa. Em história, vocês vão ter que me mandar a página do livro e o vídeo de vocês, que vocês vão gravar fazendo o seu nome completo em libras. E em geografia, vocês vão mandar aqui a página 63, ok? Se vocês, por acaso, aí tiverem alguma dúvida, né, a gente pode tirar essas dúvidas no nosso plantão, ou vocês podem me mandar mensagem. Mas leiam atentamente aí, não tá difícil as questões de hoje. Tentem realizar os exercícios e aí, né, a gente, qualquer coisa, conversa depois, certo? Espero aí que vocês gostem dos conteúdos de hoje. Eles aí são bem legais de estar trabalhando e a gente depois conversa um pouquinho mais sobre eles, ok? Boa atividade para todos e a gente se vê aí, né, amanhã na nossa próxima aula, ok? Um beijo, tchau, tchau!